Boa tarde, mais uma vez aqui para nós fazermos esse propósito desse ano de olhar para os nossos negócios a partir dos provérbios da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o cuidado com os pequenos problemas, porque às vezes nós damos atenção somente às coisas grandes que precisamos fazer e deixamos de lado os pequenos problemas. E eu vou falar para vocês de uma banda de rock que cancelou um show por causa de um MM. Então fique até o final para conhecer essa história. Você cuida dos problemas pequenos antes que se tornem grandes? Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder um dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? Lucas 15, 8. Pensamento de hoje. Um ditado popular do ambiente de negócio atual é: não se preocupe com as coisas pequenas. Se perdemos um lance, não tem importância. Se perdemos um cliente, bem, ele dava muito problema. Infelizmente, se permitirmos que essa atitude se propague, as pequenas coisas vão se transformar em grandes problemas e o nosso negócio vai sofrer. Um princípio contrário a não se preocupar com as pequenas coisas é cuidar das pequenas coisas e as grandes coisas cuidarão de si mesmas. Quando as pequenas perdas não são aceitáveis, quando cuidamos de tudo ao primeiro sinal de problema e não desistimos até que seja resolvido, essas perdas pequenas não terão uma chance de crescer. Toma uma atitude hoje. Liga para um cliente que perdeu e conquiste-o de volta. Ligue de novo para recuperar aquela conta em atraso. Quando você adota o princípio de cuidar das pequenas coisas, o sucesso surge em breve. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Problema, Provérbios 6:5. Então, o que que nós percebemos? Que se você deixa acumular pequenos problemas, o risco pode ser muito grande. Isso também acontece com uma emoção nossa chamada raiva. Quantos de nós dizemos assim, eu não gosto nem de deixar minha raiva aparecer, porque se a minha raiva aparecer, eu perco o controle. Sabe por que você perde o controle? Porque você deixa a raiva acumular. Então, hoje a pessoa faz uma pequenininha coisa que te desagrada, você não pontua, faz outra, você não pontua. Isso vai enchendo o copo e quando você menos percebe, está se derramando. Então, se você realmente quer viver em paz, pontue as pequenas coisas. Eu digo sempre assim: mantenha a chapa quente. Quanto mais você mantém a chapa quente, mais as pessoas dão resultado. E manter a chapa quente não é ser agressivo. Tem uma banda de rock, Van alguma coisa, Van Halen, né? Eles tinham uma cláusula no contrato, né, que dizia assim, que se eles chegassem num show e não tivesse um pote de M&M's e se nesse pote tivesse algum M&M marrom, eles cancelariam o show imediatamente e não devolveriam o dinheiro.
Então, quando eles entravam no camarim, a primeira coisa que eles faziam era ver se o pote de M&M estava lá e se não havia nenhum M&M marrom. E se eles não encontrassem o pote ou não encontrassem o MM, eles iam embora. E a fama deles de pessoas muito estrelas, né, vamos dizer assim, né, por causa de um pote de MM, por causa de um MM marrom, eles abandonam o show, né, foi alvo de muitas críticas. Só que o que as pessoas não sabiam é que no contrato desse pessoal, no meio de todas as exigências de segurança que ele fazia. Então, eles faziam muitas exigências de segurança, com som, com palco, com luzes e tudo mais. E no meio dessa parafernália de exigências, eles colocavam essa cláusula do MM. Então, quando eles chegavam no show e não encontravam o pote de MM, eles sabiam que aquela empresa que os contratou não levou em conta todos os quesitos de segurança que ele colocou na cláusula, ou seja, não leram a cláusula, as cláusulas, não fizeram o que foi pedido para fazer, então, eles pegavam as suas coisas e iam embora com o cachê do show. Então, é disso que nós estamos falando hoje, né? Você cuida das pequenas coisas, né? Você está atento às pequenas indisciplinas das pessoas, né? Às vezes até mesmo dos seus filhos, né? É corrigido as pequenas coisas desde pequenininho, ou ali de pequenininho você diz, ai, tadinho, não entende nada, não sabe nada. Pois é, do 0 aos 7 anos você forma toda a personalidade de uma criança. Então, se você não cuida disso, essa criança no futuro vai se perder, porque depois que cresce, depois que tem a sua estrutura pronta, que vai dos 7 até os 21 anos, vai ficar muito difícil você remodelar aquilo que foi permissivo demais, né? Eu digo sempre assim que nós cuidamos e nós resolvemos os problemas daqueles que foram muito punidos, né, que sofreram muitas coisas, mas é difícil você corrigir aquele que teve muita permissividade, aquele que sempre foi tolerado as coisas demais. Então, isso também acontece na nossa empresa, nos nossos negócios. Então, você precisa ter claro as regras, você precisa realmente olhar para os pequenos detalhes. Vão te chamar de chato, vão te chamar, de exigente demais, mas no fim, o que você vai ter é uma equipe funcionando direito. Então, essa história de ser bonzinho, né, de fazer e relevar muitas coisas, não é algo que você deveria colocar como carro-chefe da sua empresa. Ok, nós precisamos compreender, nós precisamos estar atento às necessidades, sermos flexíveis, ok, isso é verdade. É super importante que você faça isso, mas desde que os potes de MM sejam vistos, que a pessoa esteja atenta aos detalhes. Então, imprevistos acontecem, as coisas surgem, mas quando você não está atento às pequenas coisas, pode dar muito errado. E Deus nos garante que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Deus lhe concederá mais. Então, se sou fiel no pouco, Deus me concederá mais. Então, se você não valida o pouco, se você não cuida, né, dos pequenos dracmas,
né? Se você não olha para as pequenas coisas que acontecem, se você não faz essas pequenas correções, mais cedo ou mais tarde você vai ter perdas por isso. Agora, se você cuida das pequenas coisas, se você cuida do seu trabalho, daquilo que você faz, ainda que você não seja o proprietário do negócio, mas se você cuida do negócio dos outros como se eles fossem seus, Deus pode te abençoar com um negócio próprio, com algo próprio para você. Agora, se você desfaz, se você não é atento àquilo que é dos outros, por que que Deus vai conceder para você um negócio? Por que que Deus vai conceder para você pessoas para você cuidar, se você não é um bom administrador de pequenas coisas? Então, adote esse princípio de cuidar das pequenas coisas, que o sucesso virá em breve. Um grande abraço e nos vemos amanhã. Um santo dia.